Oi pessoal, a gente vai fazer nesse vídeo a nossa conexão com o banco de dados no sistema, então a gente vai começar a criar as primeiras telas do sistema e fazer a conexão com o banco. Tá? Para poder fazer essa conexão com o banco, a gente vai estar utilizando aquele arquivo mysql.prg que foi criado na outra playlist e que eu vou estar deixando disponível para vocês também nessa. O link da playlist vai estar na descrição. E eu vou colocar no link, na descrição também, o link para o repositório no GitHub, onde vão estar sendo guardadas todas as fontes e tudo mais, tudo que for criado para esse desenvolvimento. Então vocês vão ter acesso a tudo que a gente estiver fazendo já lá no GitHub. Então, o que que significa, no que a gente vai ter que estar trabalhando? A gente vai estar trabalhando. Primeiro, vamos criar a tela principal, a tela do sistema geral. Vamos fazer essa telinha de configuração, ou algo parecido com isso, né? Com essa telinha. E vamos estar começando a fazer o menu, sendo que nesse menu, que seria o nosso menu do sistema, a gente vai estar colocando só a configuração do banco de dados. Não vamos estar colocando todas as outras coisas porque elas ainda não existem. Então, para evitar de dar algum erro na hora que a gente estiver compilando o programa. E a gente vai colocar, obviamente, fazer todas as questões de configuração. Então a gente vai estar usando um arquivo .ini para poder guardar essa configuração de qual é o servidor, qual é o usuário, essas coisas assim, para vocês poderem utilizar nessa em um sistema que vocês vão estar fazendo. Sendo que nessa nossa configuração, né, a gente vai estar, esse arquivo, aquela telinha de configuração que eu mostrei, ela vai estar gravando, lendo e gravando desse arquivo .ini. Então, é isso daí que a gente vai estar fazendo. Para começar, a gente vai precisar, obviamente, ativar o nosso banco de dados. E nisso, ativar o banco de dados significa eu vir aqui no XAMPP. A gente não precisa ligar o Apache se a gente não for mexer no phpMyAdmin. A gente vai estar mexendo direto aqui no MySQL. Se quiser abrir o phpMyAdmin para poder ficar verificando o que está sendo gravado, no acesso do banco em si, tudo bem. No caso aqui a gente não está gravando nenhum dado no banco, a gente vai só estar fazendo a nossa configuração. Então a gente não precisaria estar colocando. Tá bem? Para não precisar ficar acessando o Apache, não ter que ativar o serviço do Apache, deixar só o MySQL, eu vou estar utilizando esse RAID SQL, que vocês conseguem achar também na internet facilmente. E aqui você tem uma série de informações que você tem que configurar. No caso, o root eu não tenho senha porque é local, que a gente já viu da outra vez. Aqui eu vou conectar. E aqui você vê que tem vários bancos de dados. O nosso caso aqui é esse controle de acesso que a gente vai estar usando, controle de acesso. Então já temos o nosso banco de dados carregado, já temos o nosso RAID de SQL para poder verificar o banco. Vamos começar o nosso projeto. Vou estar começando o projeto do zero. Então vamos começar aqui um projeto nosso. Esse projeto eu vou estar colocando, tem a pasta GitHub onde eu coloco as coisas, eu já criei controle de acesso. E o code é onde eu coloco os códigos. Tá? A pasta do repositório é a controle de acesso. Então tudo vai estar abaixo desse code. E aqui a gente vai ter o nosso sistema, que é o
nosso projeto, que é o controle e acesso. Então, criamos aqui, veio uma tela principal. Aqui no meu caso eu estou usando o Visual Studio. E vocês veem que já criou vários arquivos, coisa e tal, para poder fazer a nossa configuração. Temos aqui a nossa tela principal, nosso formulário, nossa tela main. Eu vou mudar o tamanho dela, porque a gente vai acabar, essa aqui pode variar de um sistema para o outro, né? Mas é aquela tela que ficaria no fundo, então eu vou já colocar num tamanho bom. As outras telas vão estar abertas dentro dela. Vou colocar como título Sistema X, que obviamente cada um vai colocar o seu nome, né? O nome do sistema que vai ser colocado, que a ideia é você ter essa pasta controle e acesso, e aí toda vez que você for fazer um projeto novo, você cria um novo projeto, um novo sistema que você vai estar desenvolvendo e copia todas essas informações dentro dessa pasta, desse outro projeto, para que você consiga, a partir daí, sair fazendo as outras coisas. Você vai ter toda a parte principal aí colocada. O que a gente tem com relação a essa tela? No momento aqui a gente não tem nada que vai ser feito, então a gente vai criar a nossa telinha de configuração do banco de dados. Vamos inserir um novo formulário. Nosso formulário, eu vou chamar ele de config.db. Salvamos o principal, temos o nosso config.db aqui. A propósito, aqui nós não temos o MySQL aqui ainda. Eu já coloquei aqui no nosso code o MySQL, porém ele não lê automático isso, tá? Eu coloquei isso previamente antes de começar a gravação. Então aqui é só a gente vir aqui e importar um arquivo, que no caso é esse mysql.prg, ele já está fazendo a parte do nosso código. Ele é o nosso arquivo que tem vários fontes para conexão com o banco, tudo mais. Então as funções MySQL Connect, MySQL Destroy, que foi tudo desenvolvido anteriormente. A gente pode até fazer um teste, mandando executar. Ele vai construir, vai fazer todas as criações, você vê que ele está criando aqui uma série de pastas e tudo mais, que é para poder fazer todas as preparações de ambiente para o nosso aplicativo. Aqui está dando erro por causa da libmysql.dll. A gente pode verificar isso. Fui verificar que ele dava um erro do libmysql.dll. Eu busquei o arquivo e no outro projeto a gente já tinha colocado esse arquivo disponível, então eu simplesmente fui lá e busquei esse mesmo arquivo e coloquei na pasta code. Agora a gente deve conseguir executar. Vocês viram que agora entrou aqui a nossa tela do sistema. Não tem menu, não tem nada, porque a gente não colocou nada ainda. E então está funcionando. A gente já sabe que já está compilável sem problema nenhum. Ele entra a tela e a gente consegue já começar a trabalhar. Então vamos ao nosso config.db. O que a gente precisa fazer nessa tela? Nessa tela, a gente vai precisar colocar umas labels aqui. Vamos colocar 4 labels, como a gente tinha visto naquela telinha que a gente viu no comecinho. Vamos botar
nossas text box, 4 text box também. E agora os 3 botões que seriam para testar, salvar e cancelar. Então são 3 botões. Então vamos começar a fazer as configurações. Na tela, a gente vai colocar como título configuração de banco de dados. Nossa primeira label a gente não precisa colocar nome, porque a gente não vai alterar essa informação. Então, servidor. Vamos só reposicionar. Nossa segunda label é o banco de dados. São as informações que a gente vai precisar carregar logo no começo do uso do sistema. Como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar isso em variáveis. Aí quando a gente for fazer isso, eu vou explicar, falar um pouco sobre as variáveis, a visibilidade delas. Quem já conhece a linguagem não vai precisar. É uma informação adicional que não tem problema, mas quem ainda não tem muito conhecimento da linguagem já vai poder conhecer um pouco sobre isso. E aqui senha. Agora as nossas, vou botar tudo com tamanho padrão, né? Elas são de, ali eu mexi e já afetou. É 24 de altura. Vou botar tudo com manter 24. A gente pode aumentar um pouco a largura dele, que aí vocês podem definir de acordo com o que vocês queiram fazer. Ela está atualmente com cadê? 120. Vamos deixar assim, depois se for o caso a gente aumenta. Aí vai mais do sistema de vocês, a quantidade de caracteres que vocês vão estar deixando para cada coisa. Reposicionando. Agora vamos lá. Esse text 1, o nome dela aqui a gente precisa acertar os nomes sim, porque a gente vai precisar referenciar isso no código. txt hostname, que é o nome do servidor. Aqui, o segundo, txt database, o nosso banco de dados. Terceiro, txt username, que é o nome do usuário para acesso ao banco, não é o nome do usuário no sistema. Tá? Não vamos confundir uma coisa com a outra. E finalmente o txt password, que é a senha para acesso no banco de dados. Aqui o primeiro botão é o botão de teste. Então o nome dele vai ser btn, botão testar conexão. E o texto dele vai ser testar.
Eu gosto de fazer toda essa configuração do desenho da tela logo no início para já ficar mais fácil. Aqui depois a gente reduz um pouco o tamanho desses botões. Aqui o texto dele vai ser salvar. E o nome dele vai ser btn salvar configuração. Opa. Configuração. E o terceiro botão, que é o cancelar, que é para a gente poder sair da tela sem fazer mudança nenhuma. E o nome dele é btn fechar configuração. Com isso nós temos os 3 botões que a gente vai estar utilizando. Eu vou mudar um pouco o tamanho deles, eles estão muito grandes. Estão com 100 de tamanho, eu vou botar aqui para 80. Todos eles com 80 aqui. A gente reposiciona e vê se vai precisar mexer mais alguma coisa de aparência. Vamos mudar aqui o tamanho da nossa telinha. Vamos aumentar o tamanho desse campo aqui que está com 120. Vamos botar para 160. Vamos ver se deu. Ótimo. 160. Vou botar um pouquinho menor, 150. Só para ficar alinhado com o botão. Muito bem, temos a nossa tela configurada. Vamos salvar a tela, salvar o formulário. E vamos de novo abrir a nossa tela principal. Então, obrigado por assistir. Deixe os seus comentários, dúvidas e sugestões. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Obrigado e até o próximo vídeo.